Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, veja os vídeos anteriores, compartilhe, não é? Vamos fazer da nossa obra de evangelização uma obra que alcance até os confins da terra, como é o desejo do Santo Evangelho de Deus. Hoje eu queria aqui fazer um comentário, partilhar um pouco algumas coisinhas bem simples sobre o Papa Emérito Bento XVI. É para nós uma alegria esse momento histórico que nós vivemos, não é? Mas assim, trazer aqui alguns fatos sobre Bento XVI, só umas curiosidades, porque nesta semana ele bateu um novo recorde. Sim. Era agora Bento XVI, ele ainda está entre nós, Papa Emérito, mas ele se tornou o Papa mais velho da história. Coisa tão simples, né? Ok, mas é verdade. É o Papa mais velho da história da Igreja. Ele foi, aliás, né, que agora nosso Papa Francisco, mas quando pontífice, ele foi o 265º Papa. Não sei se falei certo, mas ele foi o Papa de número 265 na história da Igreja. E de todos esses papas que a nossa Igreja já teve à sua frente, hoje ele se tornou agora, esses dias, o Papa mais velho da história da Igreja. Vou deixar um espaço aqui nesse canto da tela para colocar algumas imagens, algumas coisinhas aqui sobre o nosso Papa Emérito Bento XVI, né? Antes do Papa Bento XVI, o Papa mais velho, quem tinha esse título de Papa mais velho do mundo, da história, né? Aliás, da história, né? Era o Papa Leão XIII, que reinou na Cátedra de Pedro até 1903. Então, Leão XIII, ele morreu com 93 anos. Então, recentemente, agora, o Papa Bento XVI ultrapassou essa marca de 93 anos. Ele nasceu em 1927, não é? E aos 24 anos foi ordenado sacerdote. O Papa Emérito Bento XVI é um poliglota, né? Domina 8 idiomas, inclusive tem noção também de português, né? E sempre desde o início de sua trajetória esteve ligada à questão da educação. Foi logo quando ordenado sacerdote, logo depois, aos 24 anos, tornou-se professor de teologia dogmática. Então, sempre caminhou ao lado dos estudos. Aliás, essa é a marca mais forte em Bento XVI, né? Enquanto em São João Paulo II, nós encontramos aquela força do carisma, né? O Papa Magno, o Papa que circulou esse mundo inteiro. Encontramos o Papa Francisco, o Papa da pastoralidade, né? O Papa amante da natureza. Então, assim, e encontramos em Bento XVI esse Papa da ciência teológica. Na opinião de muitos estudiosos, o Papa Emérito Bento XVI é o teólogo vivo mais importante da atualidade. Então, nós estamos assim diante de uma figura muito importante para a Igreja, hoje recolhido num convento em Roma, se
se dedicando à oração, aos estudos. Recentemente agora está circulando já um novo livro dele e do Papa Francisco, e assim desse modo ele contribui ainda hoje com a igreja, colocando os seus dons a serviço da igreja. É também pianista, né? Atualmente se encontra um pouco adoentado, mas acredito eu, segundo o que os canais de notícia informam, não é nada tão grave, embora doloroso, um problema que causa dor. Então, Bento XVI, depois de ser ordenado aos 24 anos, torna-se professor. E aí começa também uma carreira teológica, e vai deixar para nós aí uma verdadeira riqueza, sobretudo sobre estudos sobre a pessoa de Jesus, né? Foi também assim uma figura muito importante no Concílio Vaticano II, onde ele atuou como especialista. Então, são várias figuras que são envolvidas em um concílio, e esses especialistas são aqueles que não aparecem como padres conciliares, mas que estão nas comissões, estão ali por trás dos bastidores, colaborando na elaboração dos documentos de trabalho. Então ele foi atuante nesse sentido, muito atuante também no Concílio Vaticano II. Em 1977, já com 50 anos, ele foi sagrado bispo, né? E no ano seguinte foi criado cardeal da Igreja. No pontificado de São João Paulo II, ele ficou muito conhecido porque foi prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Essa congregação, esse dicastério da igreja, seria para a gente entender um pouquinho o que seria esse negócio de dicastério. Por exemplo, o governo federal tem ali a figura do presidente, e em torno do presidente existem os ministros de Estado, né? Pronto. Na organização administrativa do Vaticano existe o Papa, e o Papa tem um grupo de, normalmente, cardeais que ajudam na administração. E esses cardeais são chamados de prefeitos, porque o que seria para nós ministérios, lá no Vaticano são dicastérios. Então, cada dicastério tem um cardeal prefeito à frente. O Papa Francisco acrescentou ainda um novo elemento nessa questão administrativa, que é uma comissão que se reúne esporadicamente com ele para aconselhá-lo, para ajudá-lo também no governo da igreja. Isso é um elemento novo. Mas então, no governo de São João Paulo II, Bento XVI é criado cardeal da igreja e vai ficar à frente da Congregação para a Doutrina da Fé. É um cargo muito complexo, muito difícil, porque todas as situações referentes à doutrina, e isso é uma espinha dorsal, né, da igreja, passa por essa congregação, e é o veredicto dessa congregação ou não que vai fazer com que determinadas temáticas avancem ou não. Então isso fez com que de Bento XVI, ou cardeal Ratzinger, uma figura muito conhecida em função das temáticas aí que ele deveria desenvolver, não é? Então, em 1981 ele foi criado prefeito, e em 2005, já depois, claro, no consistório, ele foi eleito Papa
e assumiu o nome de Bento XVI, né? Antes, como bispo, quando ele foi sagrado bispo, aos 50 anos, ele tomou como lema a frase cooperadores da verdade, né? É da tradição da igreja, quando o padre é sagrado bispo, ele cria e tem um brasão e um lema. Depois, quando, no caso, criado o cardeal, também muda o brasão, mas acredito eu que no caso de Bento XVI ele não mudou o lema, continuou Cooperadores da Verdade. 2005, eleito Papa, governou durante 8 anos, quando em 2013 Bento XVI entra novamente para a história. Dessa vez como o Papa que renunciou. Ele alegou na sua carta de renúncia questões de saúde, enfim. Mas o fato é que nos últimos 600 anos isso não acontecia na igreja. Então foi assim um fato bombástico, né? Essa renúncia a um pontificado. E aí permanece então conosco ainda hoje como Papa emérito. Também foi, como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, foi o primeiro prefeito a ser eleito Papa. Então, assim, vida longa a Bento XVI e que ele continue contribuindo com suas orações para o bem da Igreja, para o nosso bem. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.